Paz para todos. Nesse vídeo, os 5 minutos finais, ele contém algumas violências fortes, né? Então, isso pode acionar alguns gatilhos que talvez você possa não lidar bem com essas coisas. Então, você que é sensível à violência, não assista os 5 últimos minutos desse vídeo, tá bom? No vídeo passado, estávamos falando de Jesus sendo entregue a Pilatos. E agora Pilatos resolve saciar a vontade do povo, a vontade daqueles que se estava colocando como inimigo de Jesus, e entrega aos seus soldados. O povo romano era um povo extremamente brutal, porque era um povo conquistador. Eles conquistavam não era através da conversa, era através do armamento, da briga. E a maioria do povo romano cria em César, sendo um filho dos deuses, um predestinado. Então, a religião romana era essa, era adorar o seu imperador. Então, uma vez que Jesus foi entregue para esses soldados, desculpa, ele foi brutalizado de uma forma horrenda. Jesus já estava vindo num período de grande sofrimento, onde ele tomou murro, tapa, chute, foi cuspido. Ele devia estar com a cara um pouco roxa, né? Devia estar bem precária a situação de Cristo. Mas não há nada ruim que não possa piorar. E aqui nós vemos um momento terrível. Está no capítulo 15, a partir do versículo 16. E os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte, ou seja, convocou todos aqueles soldados que estavam na guarnição naquele momento, né? Mandou chamar todos eles. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Então, Jesus já estava todo machucado, né? Mas assim, você não é rei, você não está dizendo que você é o próprio Deus, que você é rei. Então, rei precisa de uma vestimenta diferenciada. Então, eles pegaram uma roupa de púrpura e colocaram em Jesus. Mas quem é rei que não tem coroa, né? Todo rei tem que ter uma coroa. Então, ele pega e tece uma coroa de espinhos, né? E pensa que coisa horripilante, né? Não sei se já aconteceu com você, né? Do seu dedo, né? Furar com um espinho. É algo bem cômodo, né? É uma dorzinha terrível. Agora imagine cravada no seu crânio, pegando toda essa parte aqui, né? Que, meu Deus do céu. E aí ele diz, e começaram a saudá-lo dizendo, salve o rei dos judeus. Que é óbvio que aqui se trata de uma grande zombaria, né? E aí eles falam, e feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto-se de joelho o adoraram. Então, pegaram um caniço, né? E bateram na cabeça dele, e ele estando com essa coroa de espinhos. Você imagine quando devia ter espirrado de sangue, e o quanto deveria ser doloroso uma pessoa que já estava apanhando já há muito tempo. E aqui, com certeza, sangrando, e o sangue faz com que ele perca muito líquido, né? Então aí já estamos um problemaço aqui. Mas aí ele diz, e feriram na cabeça com um cano e cuspiram nele, e posto de joelho adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura. Por que que depois de toda essa sessão de porrada, de cuspe, eles vão lá e tiram a roupa de Jesus para colocar a roupa que ele estava usando? Porque Jesus já estava sem força. Provavelmente eles deviam ter falado, veste essa roupa aí, mas como? Que força? Ele não tem força nenhuma para fazer mais isso. E aí colocam essa roupa nele. Então, aí diz assim, e levaram para fora a fim de crucificar. É claro que no livro de Mateus, Lucas, vai trazer mais uma narrativa a respeito desse momento aqui, que é o momento do açoite. Jesus, ele era, entre aspas, como eu expliquei no vídeo anterior, ele era uma pessoa livre. Apesar de toda a nação estar debaixo de escravidão, era uma escravidão velada, não era comunicada. E Jesus então era considerado um homem livre, ele não podia ter sido açoitado. Por que ele foi açoitado? Por causa que o povo romano é um povo extremamente cruel, né? Um sádico. E o que isso nos ensina aqui, irmão? Por que isso está escrito aqui, narrado aqui? O que isso tem para nos ensinar? Tem algo muito forte para nos ensinar aqui. É que no tempo
do julgamento, no tempo do juízo, no tempo em que Deus vem cobrar, no tempo em que Deus resolve pesar a mão, não há misericórdia. Isso você deve colocar no teu coração. Guarda isso bem no teu coração. No tempo em que Deus vem punir, não há misericórdia. Um exemplo assim que dos nossos dias atuais, né? É a Flor de Lis. A Flor de Lis é uma pessoa evangélica, né? Louvava a Deus, uma pessoa que cresceu, ganhou fama, e por causa dessa fama ela se tornou uma deputada e a mais votada do Rio de Janeiro, se não me engano, indo muito bem a vida dela, mas tendo muito problema com o marido, e ela resolve dar fim ao marido. E ela vai fazer isso, e ela tenta primeiro envenenar aos pouquinhos, mas parece que não dá certo. E aí, até que resolve matar a tiros. Essa história todo mundo conhece, né? E aí acontece isso, a parte trágica. De fato, ele morre. Mas o que acontece? Do mesmo jeito que ela agiu, do mesmo jeito que ela plantou, ela colheu. Porque do mesmo jeito ela estava fazendo esse mal aos poucos, né? Aos poucos ela estava trazendo esse malefício, tentando matar, não conseguia. Então, aos poucos foi fazendo isso. Na hora de colher, foi a mesma coisa, porque aos poucos ela foi perdendo tudo, foi perdendo prestígio, perdendo dinheiro, perdendo as igrejas, até que perde o mandato e agora está presa e num momento terrível. Então, no mesmo jeito, da mesma escala, no mesmo jeito que ela plantou, é o mesmo jeito que ela começou a colher. Mas, nesse meio tempo, nunca parou de louvar a Deus. É louvando a Deus, eu amo Jesus, Deus é minha força, eu te amo, Cristo, louvando, engrandecendo, indo para jejum, indo para monte, sabe? Mas na hora que Deus pesa a mão, não há misericórdia. Você pode orar, você pode clamar, pode dizer que ama Jesus, pode fazer o que você quiser. Na hora que Deus está pesando a mão, não há misericórdia. Tem uma outra passagem também que é muito interessante, que está lá no livro de Samuel, capítulo 4, onde narra a história dos filhos de Eli, que fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus, fazendo tudo que era mal aos olhos de Deus, e de repente Deus resolve castigar. E na hora do castigo, eles vão lá para enfrentar os filisteus com 4.000 pessoas, mas perdem a batalha. E aí eles voltam, falam com os anciões, e a conclusão, eles tiveram a conclusão certa. A conclusão é que, por que Deus nos entregou na mão dos filisteus? Ou seja, eles não falaram assim, por que os filisteus nos feriram? Não, eles falaram, por que Deus nos entregou na mão dos filisteus? É a visão correta, porque é Deus que está punindo. Deus está punindo por quê? Porque a liderança estava sendo falha e todo mundo estava sendo conivente, ninguém estava falando nada, todo mundo escondendo, o pai de Elias e Finéias, e esqueci o nome do outro. E Eli, que era o pai deles, não estava corrigindo, e estava tudo aí, todo mundo, é igual no livro de Juízes, né, que todo mundo fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos, né? Então, havia aqui uma punição, e eles fizeram a interpretação correta, mas tomaram a atitude errada. A interpretação correta é Deus que está nos punindo. Qual é a atitude errada? Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca e vamos usar a arca como se fosse um amuleto da sorte, né? Porque a arca representava a presença de Deus. Com a arca, nós vamos ter a vitória. Saíram 30.000 homens com a arca, gritando, festejando, ao ponto de os filisteus, ao ouvirem isso, eles temeram no coração. Falaram, nossa, né? O que está acontecendo? Só que na hora da batalha, os 30.000 perdem de novo. Porque na hora da punição, não adianta você vir louvar a Deus, eu vou orar. Não, na hora que você está sendo punido, você vai ser punido. A Bíblia diz que Deus tem o último dia, que é o dia é o dia do acerto de contas. Nenhuma maldade do homem vai ficar impune. Então, tem um dia do julgamento, ela é falado no livro de Filipenses, e tantos textos da Bíblia falando desse dia terrível, que é o dia da punição. Até no livro de Mateus, chega a dizer, até no livro de Marcos, chega a falar um pouco sobre isso, dos princípios das dores, até as dores totais. Porém, ao dizer isso não significa que Deus não vem com punições temporais, que é o que acontece. Aquele negócio da Boate Kiss que está sendo julgado agora, terremotos, maremotos, vulcões, enchentes, prédios que se destroem, quer dizer, Deus sempre está trazendo punições, as pessoas sempre vão sentindo um pouco daquilo que está por vir. Então, nenhuma
maldade deixa de ser punida. O que Deus faz comigo e com você que crer no nome dele, que quer servir ele em espírito e em verdade? O que Deus faz? Deus também pune os nossos pecados e pune através de Cristo. É por isso que aqui não há misericórdia. Nos 5 minutos finais, eu vou terminar, né, mais rápido aqui, mas nos 5 minutos finais aqui vai estar mostrando um pouco do que provavelmente foi essa punição, e você vê que não havia misericórdia. Deus achando graça de punir Cristo, porque toda maldade ela tem que ser punida. Então eu quero dizer para você que meu marido ele fez o que fez, agora Deus está pesando a mão. Não vai lá colocar a tua mão, não. Porque se você colocar a tua mão, o chicote que está batendo nele vai pegar em você também. Na hora da punição, não há misericórdia. Na hora que Deus está pesando a mão, não há misericórdia. Deus ele dá tempo para você se arrepender. Ele tenta dissuadir você das decisões precárias que a gente tem, às vezes, por causa das nossas emoções. A gente vai começando a planejar o mal, vai planejando o mal, como a flor de lis. Provavelmente, quantas vezes alguém foi lá, a palavra não falou claramente para parar com isso, é um caminho tortuoso. Quantas vezes Deus não usou ela própria, pregando e falando sobre esse assunto, mas não levou em conta. O que estava levando em conta era o ódio, a raiva, aquilo que estava fomentando o coração. Às vezes você está na mesma situação, está pensando, está alimentando o mal, você está sendo avisado, está sendo alertado, mas não está dando ouvido. Bem, pode ter certeza de uma coisa: quando a punição chegar, não haverá misericórdia. Não há misericórdia na hora da punição. A Bíblia deixa bem claro que Deus é amor, mas Deus é justiça. São as duas coisas andando juntas. Uma não anda mais do que a outra. São duas coisas que andam juntas. A misericórdia e a justiça. E a justiça de Deus, na hora que ela é aplicada, pode orar, pode clamar, pode dignificar o nome de Deus, não vai diminuir o peso da disciplina. Quantas pessoas, né, vão para a cadeia e se convertem, mas elas não deixam de cumprir a pena. Elas não deixam de pagar um alto preço, né, por aquilo que elas fizeram, porque o que você planta, você colhe. E na hora de colher, não haverá misericórdia. Então, se você sabe que uma pessoa está sendo punida, você está vendo que é a mão de Deus, porque as pessoas vão fazendo mal, vão fazendo, mas chega o momento de dar a cobrança. E aí você vê que a pessoa está sendo cobrada, não vai lá se meter não, irmão. Não se mete não, irmão. Porque se você se meter, a surra, o chicote que está batendo em você, o chicote que está batendo na pessoa que está sendo punida, vai resvalar em você. Sabe? Porque Deus deu tempo para a pessoa se arrepender, mas ela não se arrependeu. Assim como a história, por exemplo, de Nabucodonosor. O profeta foi lá, deu aviso, depois de mais de anos, ele não deu ouvidos e Deus veio com castigo. Como Amós, que fala assim, ouça o rugido do leão. O leão está rugindo. Esse leão era uma metáfora de Deus. Ou seja, Deus está avisando, está rugindo. Agora fala assim, é inevitável. Quando o leão ruge, é porque ele vai dar o bote. É inevitável. Então, assim, Deus está falando, vocês não estão levando em consideração. Depois de 5 anos, Deus veio com a punição. Deus veio com a sua mão. Então, e isso, há vários textos na Bíblia. O apóstolo Paulo, que um dos maiores homens usados por Deus, mas o que ele fez antes? Perseguiu o povo cristão, matou, condenou. Chegou o momento de ser de conta. Se converteu a um homem de Deus, mas na hora que a mão de Deus pesou, não houve misericórdia. Talvez você tenha que entender isso aqui. Tá? Você às vezes está planejando, está alimentando coisas erradas no seu coração. Está chegando o tempo do acerto de contas. E pode ter certeza de uma coisa: não haverá misericórdia. Mas talvez essa palavra está chegando para você, ainda há tempo de você se arrepender. Às vezes você fez o que não devia, chegou a hora de você confessar, chegou a hora de você falar. Ou então, às vezes, você está prestes a fazer alguma bobagem, alguma besteira. Pensa bem, porque no dia do juízo não haverá misericórdia. Amém? Fica agora com essas cenas que são impactantes, mas para você entender que se Deus não teve misericórdia de Cristo e ele teve que passar por tudo isso,